aqui hoje. O presbítero Daniel me ligou também, falou na correria dele, mas alguns irmãos me avisaram também que hoje não poderiam estar. Porém, Deus sempre manda as pessoas certas, né? O pastor Jonas está aí e está gravando aí, então eles não vão perder o culto também, né? Graças ao bom Deus. Pode ficar sentado mesmo, tá? Deus, neste momento, Senhor, eu te louvo e te glorifico e peço ao Senhor, meu Pai, mais uma vez, abra, Senhor, o nosso entendimento, derrama, Senhor, da sua graça, nos dê condições de compreendermos, Senhor, a tua palavra, nos instrua, Senhor, e nos conduza pelo caminho que assim devemos trilhar. Repreenda, Senhor, todo o comichão de nossos ouvidos e nos dê condições, Senhor, de apreendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o nosso pedido a Ti, certo que o Senhor é um Deus que cuida do seu povo. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, graças ao bom Deus, vamos entrar em mais uma carta que foi direcionada à Ásia Menor. Já falamos a respeito do Deus da igreja, já falamos que o livro de Apocalipse é um livro aberto, um livro descortinado, né, que já nos mostrou já quais são os segredos, o fim, o meio, o presente e o porvir, tá? O livro de Apocalipse já nos mostra isso. E eu sei muito bem, tenho um senso crítico, que é muito difícil para alguns estudarem didaticamente o livro de Apocalipse, e por isso eu me coloquei à disposição da igreja para que eu estude, aprenda mais para poder passar para os irmãos, para que todos nós crescemos juntos em graça e conhecimento. E já falamos sobre a igreja de Éfeso, cuja igreja era uma igreja muito formosa, uma igreja trabalhadora, uma igreja boa, porém lhe faltava o amor, lhe faltava o primeiro amor. Depois fomos para Esmirna, a igreja que fabricava o alabastro, a mirra, a igreja que era uma igreja dentro de uma cidade muito rica, de uma cidade extremamente forte, porém ela era assim uma igreja pobre aos nossos olhos e aos olhos de muitos que consideram a riqueza material como fonte de prosperidade. Porém, Deus vai olhar para aquela igreja e vai falar assim: tu és pobre, mas porém tu és rica, porque tinha caráter, tinha honestidade, tinha condições de estar no meio do paganismo, no meio do mundanismo, mas mesmo assim se mantendo fiel, guardando a palavra do Senhor. Depois disso decorremos até, nós estudamos Pérgamo 4 cultos, né? Acho que foi 4 cultos, nós falamos sobre a igreja de Pérgamo, sobre a cidade de Pérgamo. Nós falamos que veio o pergaminho, falamos que quem foi a fiel testemunha de Cristo, que foi cozida viva dentro de um bojo de bronze, quem foi? Antipas, tá? Antipas foi ele, ainda está aqui no texto, no verso 13, vai falar que, segundo quem escreveu, na verdade, que foi Antipas que foi jogado dentro de um bojo de boi, foi Policarpo. Policarpo, não sei se vocês vão se lembrar, foi um discípulo direto do apóstolo João. Tá, então já estava saindo já do período apostólico, estava entrando no período da patrística da igreja, que são os pais da igreja, tá? Então Policarpo escreve isso daí. E também aprendemos aqui qual é o problema de suportar o pecado dentro da igreja. Jesus, ele repreende aqueles que estão em pecado e repreende aqueles que não estão caindo no pecado, porém suportam a doutrina dos Nicolaitas, a doutrina de Balaão, a doutrina de vários outros homens, que nem no caso dos Nicolaitas, que vem de Nicolau. Lembra que os Nicolaitas faziam? Eles justificavam a graça de Deus através do quê? Através do pecado. A filosofia de vida deles era o seguinte: pecamos, continue pecando, não precisa mudar de vida, porque a salvação é pela graça. Se é pela graça, então do jeito que eu tiver, Jesus vai me levar embora. Porém, Jesus falou: opa, cautelai-vos, se arrependa, porque não é assim bem que funciona, tá? Então, semana passada falamos a respeito do que vencer receberá o maná,
receberá a pedrinha branca e de bandeja vai estar escrito um nome ali. E falamos a respeito da pedrinha branca e quais são os seus significados. E graças ao bom Deus nos regozijamos muito aqui na quarta-feira passada de saber que iremos receber a pedrinha branca, que é o quê? É um bilhete de entrada e é um sinal de absorção de todo o nosso pecado e de todo o mal, e poderemos sentar nas bodas do Cordeiro e viver com Cristo por toda a eternidade. Porém, só poderemos participar disso se vencermos, se continuarmos firmes, se continuarmos negando as obras da carne e pendendo para as obras do Espírito. Amém? Então, nessa breve introdução e nessa síntese, não tenho intenção de terminar a carta aqui de Tiatira hoje, porque não dá, ela é muito comprida. Ela, que nem eu disse no começo, Tiatira era a igreja menor, entre todas as igrejas da Ásia Menor, porém, ela recebeu a maior carta, a maior advertência, e os maiores elogios também, tá? Então nós vamos ver que entre bonanças e decadências, sempre Jesus mantém o equilíbrio ali para ter uma boa ordem. Na escola dominical eu falei assim, que eu tenho a tendência de responder o seguinte, todas as vezes que alguém vem e me pergunta assim: pastor, e a igreja, como está? Eu tenho a tendência de responder assim: a igreja vai bem, a igreja vai mais ou menos, e a igreja vai mal. Porque dentro do nosso convívio existem pessoas fiéis, existem pessoas mais ou menos fiéis, e existem pessoas que não são fiéis dentro do nosso próprio contexto. E talvez essas pessoas que mais apresentam ser fiéis podem ser sim um sepulcro caiado, porque é assim que o nosso Senhor Jesus começa falando para a igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, o que tem os olhos com chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Quem é que tem os olhos de fogo de chama aqui? O próprio Cristo. Lembra que o pastor Wellington já vem falando para vocês que nós podemos estar nos mostrando alegres, fervorosos, benditos na presença do Senhor, mas dentro do nosso ser está cheio de ódio, rancor, cheio de perdões não liberados, cheio desculpa a palavra, prostituição, cheio de malícia, cheio de raiva. Eu posso enganar qualquer um de vocês, porém aquele que tem o olho de chama, ninguém escapará, porque a Bíblia diz que tudo está nu e patente aos olhos daquele que devemos de tratar um dia. O que cabe a gente é estar fiel na presença do Senhor, sendo sincero. Mas pastor, outro dia o senhor falou que sinceridade não leva ninguém para o céu. É verdade, porque eu conheço um monte de gente indo para o inferno sendo sincero. Por isso que eu venho sempre falando para vocês: examinai as Escrituras, porque nelas achará a vida eterna. Examinai as Escrituras, porque é de Cristo que elas testificam. Então, se testificamos e aprendemos de Cristo, aí sim aprendemos a andar em sinceridade ao nosso Criador. Quando nós nos debruçamos e nos apreendemos diante das Escrituras, nós paramos de fazer a nossa própria vontade e começamos a fazer a vontade de Deus, porque a nossa vontade já se torna inválida. Desde quando eu entreguei-me de corpo, alma e espírito ao Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quando nos entregamos literalmente, inteiramente ao Senhor Jesus, você pode ter certeza que você vai receber todas as benfeitorias que o Senhor tem prometido para a igreja aqui de Tiatira. E ele continua falando aqui: os que têm olho como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Latão reluzente aqui também pode ser traduzido como bronze, tá? Por quê? Agora eu entro um pouquinho na história da cidade. O que era a cidade de Tiatira? A cidade de Tiatira, ela não era uma capital, ela não era uma cidade com um centro religioso, ela não tinha no seu cerne ali nenhum estímulo político, tá? Como tinha Éfeso, como tinha Pérgamo, como tinha Esmirna. Porém, ela era uma cidade conhecida. Por quê? Ela ficava aproximadamente
em torno de 30 a 40 quilômetros, porque a cidade original de Pérgamo se perdeu. Tá? Existe uma outra cidade em cima, então não tem a quilometragem exata. Mas fica de 30 a 40 quilômetros mais ou menos de Pérgamo. Tiatira ficava ao norte, Pérgamo ficava ao sul. Para um exército inimigo chegar até Pérgamo, ela tinha que passar primeiramente por Tiatira. Antes de ela se tornar uma cidade fortificada pelo Império Romano, Tiatira era conhecida como uma cidade correio, porque os navios chegavam, desembarcavam, passavam por Tiatira e Tiatira desembarcava em Pérgamo. Só que 50 anos antes de Cristo houve uma grande guerra e Tiatira foi dizimada, foi muito destruída. Então o Império Romano, que estava crescendo, estava começando a criar corpo e criar alma no seu auge, no seu apogeu da força bélica, ela começa a construir novamente a cidade de Tiatira e faz a cidade de Tiatira uma fortificação. Então Tiatira ela começa a ser conhecida por uma cidade fortificada, porque antes de ela chegar, antes do exército inimigo chegar em Pérgamo, ela tinha que passar por Tiatira. Tiatira também era conhecida como a cidade que fabricava bronze. Ela trabalhava como metalúrgica. Hoje, para nós fazermos um bronze puro, se precisa de um grande maquinário, se precisa de um bom forno, se precisa de metais líquidos, se precisa de um grande processo com a tecnologia que temos hoje para conseguir se fazer o bronze. Naquela época, Tiatira já tinha todos esses armamentos, vamos dizer assim, né? E ela fazia as peças de bronze para o Império Romano e fazia as outras coisas também com bronze. Daí um dos principais motivos que Jesus apresenta a eles como aquele que tem o pé reluzente, como latão reluzente ou como bronze, porque o bronze na antiguidade era representado também como juízo. Lembra que eu expliquei aqui no segundo culto que nós começamos o estudo aqui da carta, que Jesus é aquele que tem o pé reluzente, que pisa ao pescoço do condenado, ao pescoço daquele que era julgado? Porque a pessoa que era condenada e julgada à sentença capital no antigo Império Romano, o imperador chegava, ou o legislador chegava, deitava o condenado e pisava com o seu sapato folhado a bronze, mostrando para todos que aquela pessoa ele era um réu capital, tá? Então Jesus vem se apresentando aqui como juiz, vem falando que ele é aquele que tem o olho de fogo, que conhece qual é a sinceridade do coração, que discerne o entendimento e a capacidade de cada um. Ele vem falando que ele conhece as obras da igreja, e ele vem falando que ele vai ser o juiz que pisará sobre aqueles que estiverem caindo na doutrina de Jezabel, tá? Então essa daqui é a primeira parte que Jesus vem se apresentando. E no verso 19 ele diz assim: eu conheço as tuas obras e a sua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Outra curiosidade a respeito da cidade de Tiatira é que a cidade de Tiatira ela era conhecida também como a cidade comerciante, que além de ser uma cidade fortificada, ela também era uma cidade conhecida como a cidade dos correios e também uma cidade comerciante. Lá existiam muitos comércios, e uma das mulheres que é muito conhecida entre nós, que veio da cidade de Tiatira, era Lídia. Lembra da Lídia, vendedora de púrpuras, lá em Atos 16? Lembra de Lídia? Lídia provavelmente ela fazia parte da cidade de Tiatira. Mas qual era o problema de ter muito comércio dentro da cidade de Tiatira? É que dentro da cidade de Tiatira se iniciou os grandes grêmios. Já ouviu falar dos grandes grêmios? Talvez você vai conhecer por esse nome: os sindicatos trabalhistas.
O sindicato trabalhista se iniciou lá em Tiatira. Por quê? Existiam diversos comércios e existia muita briga. Então fizeram um núcleo e instituíram um sindicato. Existiam as pessoas que, como hoje, abusam, patrões que abusam dos seus funcionários, e seus funcionários que destratam seus patrões. Porque é errado tanto você destratar o seu patrão, quanto o patrão abusar de você. A Bíblia vem nos falar o seguinte: vós servos, sejais sujeitos aos seus patrões, sendo ele bom ou mau. Em outra parte, ele fala o seguinte: se vós tem patrões não crentes, honrai-os, sirvai-os com alegria no Senhor. Mas se você tem um patrão que é crente, sirva ele com mais dom ainda, sirva ele com mais fervor ainda, porque ele participa da mesma mesa que você. Porém, lá em Tiatira, não se cabia muito essa questão de diferença racial ou de diferença econômica. Os patrões judiavam demais. Porém, como a população se junta e consegue criar esses sindicatos. Só que dentro desses sindicatos, para cada profissão, existia um Deus. Para cada profissão. Se tinha a profissão de medicina, no caso todos sabem que era o Deus da medicina, era Esculápio. Se fosse para o Deus, para o alimento, poderia se colocar ali, vamos pôr o mais famoso que vocês conhecem, ele não é grego, mas ele era adorado ali também, que nem o próprio Baal. Baal era o Deus da fertilidade, ele era o Deus cananeu, mas ele estava ali dentro. Então existiam diversos deuses ali. Então, quando eles se juntavam para essas grandes reuniões, eles tinham que participar da mesa daquelas pessoas também. Porém, Paulo, conhecendo eles, escreveu uma carta falando assim: se vocês forem comerem da mesa sacrificada para os ídolos, não tem problema, ora e repreenda e coma, porque o que vai condenar eles não é a comida que eles estão comendo, mas sim a consciência. O problema é a consciência. Sim, dos animais impuros. Então, o que acontece? Naquela época, as pessoas se ajuntavam para comer e fazer orgias. Esse era o problema maior. Depois daquelas grandes festas, daquelas grandes bebedices, daquelas grandes comidas e glutonaria que eles tinham, eles pendiam para o quê? Para as grandes orgias. E quem que induzia eles a estarem dentro dessas grandes orgias? Se não, Jezabel, que se dizia profetiza ali na sua época. Você pensa que era fácil para eles? Se hoje muitos de nós nos prostituímos por causa de um prato de lentilha, hoje muitos de nós trocamos um culto de adoração ao Senhor para um trabalho exaustivo, não conseguimos separar o joio do trigo. Hoje damos muito mais valor ao ter do que adorar ao Senhor. E não pensa que isso não é uma prostituição, porque é uma prostituição. Todas as vezes que você coloca algo acima da tua devoção a Deus, se torna idolatria. Hoje nós temos um livre acesso. Hoje podemos estar aqui sentadinhos, bonitinhos, com as portas abertas, glorificando, cultuando, que até os nossos vizinhos se agradam dos nossos cultos. Porém, naquela época não tinha isso. Lembra das outras cartas que nós estávamos lendo, que existia o culto ao imperador? Se um cara que era cristão fosse embargado pelo soldado romano e falasse assim: fala que César é o Senhor, e ele falava: não, Jesus é o Senhor, o que acontecia com ele? Morria. Naquela época, Satanás agia mais como um leão faminto do que hoje, como uma cobra sigilosa. Satanás é muito mais perigoso como uma cobra do que como um leão, porque como um leão ele matava, jogava nas arenas, jogava na fogueira, crucificava, decapitava, empalava. Porém, quanto mais se matava, mais se crescia o rol dos membros.
Quanto mais se matava, mais se levantava. Policarpo chegou a escrever o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja, porque quanto mais se matava, mais nascia. Porém, em Tiatira, existia perseguição? Sim, só que a maior perseguição em Tiatira era na sutileza. A igreja, Jesus elogia ela, olha no verso 19: eu conheço as tuas obras e a tua caridade. A palavra caridade aqui não é amor não, tá? A palavra caridade aqui é caris, que é de ajudar o próximo, porque amor e caridade são diferentes. Amor e caridade são diferentes. Amor é eu fazer sem esperar, é eu fazer porque eu tenho que fazer. Existem vários tipos de amor dentro da Bíblia. Existe o amor filéu, que é o amor de irmão. Existe o amor recíproco, que é o amar você esperando vocês me amarem. Existe o amor agapau, que não é o amor de Deus, tá? Que é o ágape, né, que é mais conhecido, que não é o amor de Deus, porque o amor de Deus é incompreensível. E o amor ágape, ele é compreensível. Quer ver como ele é compreensível? Lembra aquela vez que Jesus chegou diante dos fariseus e falou assim: fariseus hipócritas, vocês desejam as primeiras cadeiras? Vocês lembram disso? A palavra que Jesus ali usa, ágape. Eles amam intensamente, é amar sem reserva, é amar de verdade, mas ainda assim é um amor compreensível. E o amor de Deus é incompreensível. Nós só amamos a Deus por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E temos diversos outros tipos de amor. Porém, a palavra caridade é ajudar, simplesmente fazer uma obra. Um exemplo: estou no domingo fazendo, a minha esposa fazendo aquela deliciosa macarronada, e chega na porta da minha casa um pedinte, bate a palma, me dá um prato de comida. Eu vou lá até lá, pego um prato de macarrão bem recheado, com bastante bolotas de carne, vou lá, entrego para aquele pedinte, e ele vai embora, e nunca mais o vejo. Eu fiz porque eu amo ele, ou eu fiz por caridade? Isso é caridade, é eu fazer mesmo sem conhecer, não tenho nenhum vínculo de sentimento. E era assim que eles estavam vivendo ali. Eles lutavam, eles ajudavam, mesmo sem ter um amor recíproco, porque Jesus falou: se você amar somente aqueles que vos amam, que galardão tereis? Se você orar só por aquele que ora por você, que galardão terei? Se você saudar somente aqueles que vos saudam, que galardão tereis? Essa daí é a pergunta. Por isso que Jesus vem falando para eles: eu conheço as tuas obras, conheço a tua caridade, eu conheço o teu serviço, eu sei que você não cansa de fazer o bem, eu sei que você está lá lutando, que você tem fé. A fé aqui não é em geral que Jesus está falando. A fé que Jesus está usando aqui é aquela fé, lembra aquela fé emuná que os hebreus tinham? Vocês lembram da fé emuná que eu expliquei uma vez? Eu vou falar de novo. Emuná é uma fé totalmente diferente dessa fé que nós conhecemos. A fé que conhecemos é o seguinte: dá licença, pastor, o senhor está aleijado, levanta e anda em nome de Jesus. Pum, ele levanta e anda. Isso é a nossa fé que nós temos hoje. É uma fé totalmente deturpada da fé bíblica. Porque a fé que a Bíblia nos apresenta é a única esperança de salvação. Estamos, pastor. Porque a palavra emuná, para você entender o que é a fé bíblica, a fé que Jesus está apresentando aqui para eles. Todos nós estamos num navio. Todos nós. Imagina comigo, conjectura na tua cabeça aí. Todos nós estamos num navio, em alto mar, no meio do Oceano Atlântico. E o vento começa a balançar ali, a grande tempestade. De repente, esse navio naufraga. Ele afunda. E você desesperadamente começa a nadar, porque você conseguiu sair desse naufrágio. E você começa a nadar, e nada, e bate o braço, e vai, e nada. De repente você começa a desistir, porque você está no meio do oceano. Não tem como você se salvar. Você já está cansado. E você começa a dar de mão, a deixar quieto. Mas de repente, você dá aquela levantadinha assim na cabeça e você vê uma boia passando ali.
fazer? Você não vai tirar força da onde você não tem e vai nadar, 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 até chegar naquela boia, e a hora que você grudar naquela boia, você vai soltar dela? Isso é fé. Todos nós estávamos em mar aberto, condenados a ir a fundo, a virar comida de tubarão. Mas Deus foi lá e jogou uma boia, e essa boia se chama Jesus. Quando vimos essa boia, nós grudamos ali, e nem por decreto soltaremos. Isso é a fé bíblica. Isso é a fé que agrada o Senhor. Não é a fé que Deus vai abrir uma porta para você, não. Não é a fé que Deus vai te curar, não. É bom ter, é bom, mas não é essa fé que a Bíblia fala para você ter. A Bíblia fala para você ter a fé que você não vai naufragar nesse mar. E você não vai ser condenado por toda a eternidade com Satanás e seus anjos. Acredita, meu irmão, eu já falei aqui para vocês e vou falar de novo. Nem essa luta que estamos tendo nós merecemos ter. Nem essa luta. Mas Deus nos dá a luta para glorificarmos o nome dEle. Deus nos dá a dificuldade para glorificarmos o nome dEle. Porque tudo que vem para nós depois da salvação é lucro. É lucro, acredita, é lucro. Muitos queriam estar passando a luta que você está e não podem, porque tem gente pior do que você. Então dá glória a Deus por aquilo que você está passando. A Bíblia fala: sede agradecido, porque todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que palavra! Se você não está feliz com a luta que você está tendo, então você está prostituindo a sua fé. Você está sendo enganado por você mesmo, não é por Satanás. Porque o maior inimigo de nossas almas está dentro da minha própria mente. Satanás está ao derredor, ele não está dentro de você. Satanás não te força a você beber. Satanás não te força a se prostituir. Satanás, ele não te força a nada. Ele simplesmente coloca na tua frente. Mas quem toma do fruto é você. Satanás não te empurra para um abismo. Ele simplesmente chega no teu ouvido e fala: pula. E nós, com comichões nos ouvidos, achamos que somos superiores, e vamos lá e comemos o pecado. Falamos de Adão, mas toda vez que pecamos, falamos para Deus o seguinte: se eu estivesse no lugar de Adão, pecaria também. Eu comeria daquele fruto também. Por isso eu aconselho a igreja: se humilha na presença do Senhor. Aleluia. Reconheça que você não vale nada. Aleluia. Reconheça que somente Cristo vale alguma coisa. E se estamos de pé é por causa dele, e não por causa de nossas forças. Glória a Deus. E a tua paciência. Aleluia. É isso que é a característica do cristão. Um cristão cheio de poder de Deus não é aquele que sapateia e que nem fala em língua estranha. Um cristão cheio do poder de Deus não é aquele que olha para os teus olhos e revela a tua vida inteira. Um cristão cheio do poder de Deus não é aquele que ora e o fogo cai. Um cristão cheio de poder de Deus é aquele que mostra os seus frutos. Glória a Deus. É aquele que trabalha com amor, com longanimidade, com paciência, com domínio próprio. Um cristão que é cheio do poder de Deus dá a outra face. Um cristão que é cheio do poder de Deus cata o mais fraco, coloca do seu lado e deixa o fraco forte. Um cristão cheio do poder de Deus olha para o próximo e considera ele maior do que você mesmo. Um cristão cheio do poder de Deus não se intimida de passar o seu conhecimento. Um cristão cheio do poder de Deus não teme falar sobre o inferno e sobre o pecado. Um cristão cheio do poder de Deus luta incansavelmente para que todos nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Porque há muitos profetas e falsos profetas seduzindo a igreja, e esses profetas são chamados de Jezabel, porque induzem a igreja à heresia, induzem a igreja a blasfemar.
atribuo algo santo a Satanás e atribuo algo profano a Deus. Eu blasfemo contra o Espírito Santo quando eu dou mais valor à minha carne do que quanto às coisas do céu. Se esperarmos em Cristo somente nessa terra, a Bíblia nos garante que somos os mais desprezíveis que há dentro dessa terra, porque nós conhecemos o poder de Deus e não agimos com paciência, falamos o que queremos, agimos como queremos, somos seduzidos pela doce palavra de Jezabel, somos seduzidos e engodados por aquilo que desejamos. Eu já vi pessoas que se dizem profeta chegar em pessoas que a gente conhecia e falar assim: continua do jeito que você está, que Deus está se agradando de você, e a pessoa estava em adultério. E a igreja dando glória a Deus. Valorizamos mais um anjo dentro da igreja do que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se vir um pregador em muitas das nossas igrejas e falar: ó irmão, ali tem um anjo, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, a igreja se enche, grita e pula. Mas se falarmos Cristo e está em nosso meio, muitos se calam. Prostituímos a nossa fé, prostituímos a nossa fidelidade ao Senhor. E sabe quando é que nós prostituímos e nos mostramos prostituto no Evangelho? É quando não cuidamos em aprender a palavra do Senhor. É quando negligenciamos os ensinamentos da doutrina bíblica e queremos agir como nossa própria força. E quando agimos com a nossa própria força, não temos paciência. Não temos paciência para a luta. Não temos paciência para nossos próprios filhos, para a nossa esposa, para o nosso ministério. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, Deus nos orientou a levantar 2 obreiros para essa casa. E eu tenho falado que Deus tem colocado homens ao nosso lado, e Deus está me ensinando a colocar escudo na mão deles. Colocar escudo no braço da igreja. Sabe por quê? Para que quando um dos nossos errar, nós não chegarmos com a espada matando. Pelo contrário, colocarmos o escudo para defender até aquela pessoa sarar. Isso é unidade da igreja. Isso é prosperidade. Depois que nós entendermos as coisas do céu, todas as outras coisas, meus irmãos, serão lucro. Se você tenha lucro, se você não tenha lucro, você vai aprender aquilo que Paulo falou: eu aprendi vivendo muito, mas também aprendi vivendo pouco. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Jesus tece esse elogio para a igreja e fala para eles: vocês estão indo bem. Porém, a partir do verso de número 20, ele começa a falar: mas tem contra ti que tolerais Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Tudo pode hoje, meu irmão. Se te dá prazer, vai lá e faça. Se preocupar para quê? Quanto mais você pecar, mais a graça manifesta na tua vida. Isso é o ensinamento deles. E você pensa que está diferente hoje? Levanta a cabeça e dá uma olhadinha para fora. Levanta a cabeça e dá uma olhadinha. Não estou falando para o mundo não, estou falando dentro da igreja. Porque agora a estratégia de Satanás é interna. Ele não está agindo mais por fora. Ele está plantando uma semente. Lembra que eu falei aqui agora sobre o bigato? Vocês estão entendendo que o pior do que achar um bigato na goiaba é achar metade dele? Porque se a gente achar o bigato inteiro, ó, nós arrancamos, jogamos fora o bigato. Porém, se acharmos só metade, é um grande sinal que já nos prostituímos. Já é um grande sinal que sujamos o nosso corpo. Porque o bigato é o pecado dentro da igreja. O bigato, ele corrói o fruto dentro da... Lembra de Judas ensinando que o falso profeta faz? O falso profeta, ele não chega com uma tarjeta na testa e se diz assim: eu sou o falso profeta. E ele não chega com
com aquela cara feia, com 2 chifres, um tridente na mão, um rabo vermelho, querendo espetar crente. E nem com aquela coisa tenebrosa. Pelo contrário, ele chega com um sapatinho de algodão, falando aquilo que você quer escutar, lisonjeando, dando condição de você falar assim: nossa, é para mim isso, eu estava precisando, Deus está falando comigo. A Bíblia fala que o falso profeta fala doce, fala manso, fala suave, mas para o seu próprio interesse. O falso profeta é que nem um avião quando cai no meio do mar. A hora que ele cai no meio do mar, a gente não vê as suas carcaças no mesmo momento, mas ao passando do tempo, de repente uma turbina cai numa praia, o bico do avião cai na outra, a asa cai na outra. Com o seu tempo ele vai mostrando a sua sujeira. Assim é o falso profeta. E como faremos para combater o falso profeta? É simples, é não dando ouvido para essa profetisa chamada Jezabel. A Jezabel histórica oprimiu Acabe. A Jezabel histórica enfrentou Elias, mas Elias não se dobrou diante de Acabe. Que Deus nos ajude a nos levantarmos como Elias e repreender essa chuva de maldição que Jezabel está jogando sobre a igreja. Amém? Queridos, paramos então no versículo de número 20. Semana que vem vamos dar continuidade, tá bom? Aí semana que vem eu vou entrar sobre um pouco mais sobre a doutrina de Jezabel e vamos falar sobre a oportunidade que Deus nos dá de nos arrependermos se porventura caímos nessa doutrina. E para você ver que tão interessante que é, que Deus deu a oportunidade para a própria Jezabel se arrepender. Está aí no verso de número 21. Tá? O próprio Deus dá a oportunidade para a própria Jezabel se arrepender de seus pecados. Porém, vem semana que vem que nós vamos continuar nessa carta. Amém, meus irmãos? Queridos, amanhã vai ter culto, pastor? Em algum lugar? Oração. Vou marcar um culto, mas não vai poder tudo. Vai ver para dar a resposta. Tá. Qualquer coisa nós podemos ir lá no Jair. Vamos lá fazer uma visita na casa do Jair amanhã. Tá? Então amanhã nós vamos fazer visita amanhã. Quem puder vir, esteja aqui às 7h20. 7h20, tá? Esteja aqui na frente, que nós vamos lá fazer a visita para o Jair Duran. E também haverá culto lá na sede. Tá bom? O pastor Rômulo vai pregar lá amanhã também. Sexta-feira o Rômulo prega aqui também. Vamos usar esses camaradas agora. Tá? E no sábado, escola bíblica dominical. Irmãos, venha, que o assunto é interessante. O assunto é contemporâneo. Já foi escrito mais de 5.000 anos. Desculpa, o relato é para mais de 5.000 anos. Foi escrito aí aproximadamente quase 2.000 anos.